Você sabia que alguns alimentos que parecem inofensivos podem estar lentamente sabotando sua saúde, sem que você perceba? Imagine ouvir isso de um cirurgião cardíaco que já viveu mais de um século e tem um conhecimento incrível sobre como o corpo humano funciona. Ele viu de tudo, e agora, aos 104 anos, está prestes a revelar os 5 alimentos mais perigosos que a maioria de nós consome diariamente. Esses alimentos estão fazendo muito mais mal do que você imagina e podem estar matando silenciosamente. Quer descobrir quais são eles e como proteger sua saúde? Fique até o final, porque essa pode ser a informação mais importante que você receberá hoje. É assustador pensar que muitos dos alimentos que consumimos regularmente, sem sequer questionar, podem estar nos envenenando lentamente. Os alimentos ultraprocessados estão presentes em praticamente todas as prateleiras dos supermercados, em nossas refeições rápidas, e até mesmo em momentos de lazer. Mas o que muitos não sabem é que esses alimentos, que prometem praticidade e sabor, são, na verdade, armadilhas perigosas para o coração e para a saúde em geral. Como um cirurgião cardíaco com décadas de experiência, tenho testemunhado os devastadores efeitos que esses produtos têm sobre a saúde humana, e é meu dever alertá-lo sobre os perigos que estão por trás de cada mordida. O que são alimentos ultraprocessados? Os alimentos ultraprocessados são aqueles que passam por uma série de modificações industriais, e muitos dos seus ingredientes não existem em sua forma natural. Eles contêm aditivos, conservantes, corantes, aromatizantes e outros químicos que alteram significativamente sua composição original. Exemplos comuns incluem biscoitos recheados, salgadinhos, refeições prontas congeladas, refrigerantes e até pães de forma industrializados. Esses produtos costumam ter sabor agradável e são convenientes, mas o preço que pagamos por essa comodidade é muito mais alto do que podemos imaginar. A maioria das pessoas desconhece que o consumo constante de alimentos ultraprocessados está diretamente associado ao desenvolvimento de doenças crônicas graves, como doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensão e obesidade. O impacto silencioso no coração. O coração é o órgão mais importante do corpo humano e, infelizmente, também um dos mais afetados pelo consumo excessivo de alimentos ultraprocessados. Esses alimentos geralmente contêm grandes quantidades de açúcares refinados, gorduras prejudiciais, como as gorduras transinsaturadas, e sódio em níveis alarmantes. Quando consumidos com frequência, eles contribuem para o aumento do colesterol ruim, LDL, e triglicerídeos, enquanto reduzem o colesterol bom, HDL, criando um desequilíbrio que facilita o entupimento das artérias. Esse processo, conhecido como aterosclerose, pode passar despercebido por anos, até que ocorra uma complicação grave, como um infarto ou um acidente vascular cerebral, AVC. Além disso, o excesso de sódio presente nesses alimentos leva à hipertensão, outro fator de risco crítico para doenças cardíacas e falhas renais. A combinação de um coração sobrecarregado e artérias obstruídas cria um cenário perigoso que, sem uma mudança significativa na alimentação, pode ser fatal. O vício disfarçado de conveniência. O maior perigo dos alimentos ultraprocessados está na forma como são formulados para serem irresistíveis. Eles são projetados para ativar os centros de prazer no cérebro, desencadeando uma sensação de recompensa que nos faz querer mais e mais. O açúcar, por exemplo, é um dos ingredientes mais usados, não apenas por seu sabor doce, mas também por seu potencial viciante. Estudos científicos demonstram que o açúcar pode ser tão viciante quanto drogas como a nicotina e a cocaína. Isso explica por que, mesmo sabendo que devemos evitar certos alimentos, continuamos a consumi-los compulsivamente. A indústria alimentícia sabe muito bem como manipular os sabores e as texturas para garantir que você continue comprando e consumindo seus produtos, muitas vezes sem perceber o impacto nocivo que estão causando em seu organismo. Como se proteger? Para proteger sua saúde, é essencial reduzir drasticamente o consumo de alimentos ultraprocessados. Isso não significa que você precisa eliminá-los completamente da sua vida, mas sim que deve dar preferência a alimentos frescos e minimamente processados. Frutas, verduras, legumes, grãos integrais e proteínas magras são opções que não apenas nutrirão seu corpo, mas também ajudarão a proteger seu coração a longo prazo. Ler os rótulos dos produtos que você consome também é fundamental.
Evite alimentos que contenham uma longa lista de ingredientes desconhecidos ou que apresentem altos níveis de açúcares, gorduras trans e sódio. Pequenas mudanças podem fazer uma grande diferença para a sua saúde cardiovascular e qualidade de vida. Lembre-se, a prevenção é sempre o melhor remédio. Ao evitar os alimentos ultraprocessados, você está dando ao seu corpo as melhores condições para viver de forma plena e saudável, livre de complicações que podem ser evitadas com uma alimentação consciente e equilibrada. O que está no seu prato hoje pode determinar a sua saúde de amanhã. Gorduras trans, o veneno oculto que está destruindo seu coração. Em minhas décadas de prática como cirurgião cardíaco, presenciei os efeitos devastadores que as gorduras trans podem causar no corpo humano. Embora sejam invisíveis a olho nu, essas gorduras prejudiciais estão presentes em muitos dos alimentos que consumimos regularmente, silenciosamente, têm um impacto significativo na saúde cardiovascular. O que torna as gorduras trans tão perigosas é sua capacidade de entupir artérias, aumentar o risco de infarto e derrame, além de contribuir para outras doenças crônicas. E o pior de tudo? Elas estão escondidas em alimentos que muitos acreditam ser inofensivos. O que são gorduras trans? As gorduras trans, também conhecidas como ácidos graxos trans, são um tipo específico de gordura insalubre criada por um processo industrial chamado hidrogenação. Esse processo transforma óleos líquidos em gorduras sólidas, o que melhora a textura dos alimentos e prolonga sua vida útil. No entanto, essa conveniência vem com um preço muito alto para a saúde. Elas são amplamente encontradas em alimentos como margarinas, biscoitos, bolos, salgadinhos, fast food e produtos de panificação industrializados. Ao consumir essas gorduras, o corpo humano não as processa adequadamente, o que leva ao acúmulo de placas nas artérias. Isso causa uma série de problemas de saúde, sendo o principal deles o aumento do risco de doenças cardiovasculares, como infartos e AVCs. Além disso, as gorduras trans não têm nenhum valor nutricional, o que as torna um veneno desnecessário que sobrecarrega o coração e outros sistemas do corpo. O efeito devastador das gorduras trans no coração. O consumo de gorduras trans afeta diretamente a composição lipídica do sangue. Elas elevam os níveis de colesterol LDL, conhecido como colesterol ruim, e reduzem os níveis de colesterol HDL, o colesterol bom. Esse desequilíbrio é extremamente perigoso, pois o colesterol LDL em excesso se deposita nas paredes das artérias, formando placas que dificultam a circulação sanguínea. Esse processo, chamado aterosclerose, pode se agravar com o tempo, causando bloqueio total das artérias, o que leva a infartos e acidentes vasculares cerebrais. Além de entupir as artérias, as gorduras trans também causam inflamação crônica no corpo. A inflamação é um fator-chave no desenvolvimento de doenças cardíacas, pois danifica o tecido arterial e contribui para a formação de coágulos sanguíneos. Estudos mostram que o consumo regular de alimentos ricos em gorduras trans está diretamente associado a um risco maior de eventos cardiovasculares graves. Por que elas ainda são usadas? Dado o grande risco para a saúde que as gorduras trans representam, você pode se perguntar por que elas ainda são usadas em tantos produtos alimentares. A resposta está na economia da indústria alimentícia. As gorduras trans são baratas de produzir e aumentam o prazo de validade dos alimentos processados. Além disso, sua textura cremosa e saborosa torna os produtos mais atraentes para os consumidores, levando-os a escolher alimentos industrializados em vez de opções mais saudáveis. Nos últimos anos, muitos países têm adotado regulamentações mais rígidas sobre o uso de gorduras trans, com alguns chegando a banir sua presença em alimentos. No entanto, em muitos lugares, elas ainda podem ser encontradas em pequenas quantidades em uma variedade de produtos, especialmente em fast food e lanches industrializados. Como evitar as gorduras trans? A boa notícia é que evitar as gorduras trans é possível com algumas mudanças simples em seus hábitos alimentares. A primeira e mais importante recomendação é ler os rótulos dos alimentos que você compra. Muitas vezes, as gorduras trans aparecem disfarçadas sob o nome de gordura parcialmente hidrogenada. Mesmo que o rótulo diga 0 gorduras trans, verifique a lista de ingredientes, pois pequenas quantidades ainda podem estar presentes.
Evite alimentos que contenham gorduras parcialmente hidrogenadas e substitua produtos industrializados por alimentos frescos e naturais. Prefira cozinhar em casa com óleos saudáveis, como azeite de oliva ou óleo de cocô, que não contém gorduras trans. Além disso, troque fast food e snacks processados por alternativas mais saudáveis, como frutas, castanhas e legumes. Excesso de açúcar, o doce perigo que adoece seu coração. O açúcar é um dos maiores vilões da saúde moderna, escondido em muitos alimentos e bebidas que consumimos diariamente. Embora seja uma fonte rápida de energia, o consumo excessivo de açúcar, especialmente o refinado, pode ter consequências devastadoras para a saúde cardiovascular e metabólica. Como cirurgião cardíaco com uma vasta experiência, posso afirmar que o açúcar, embora tentador, é uma das principais causas de doenças crônicas, como obesidade, diabetes e doenças cardíacas, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. A triste realidade é que o açúcar em excesso está lentamente adoecendo nossos corações e corpos, muitas vezes sem que percebamos o impacto total. O problema do excesso de açúcar. O consumo de açúcar aumentou drasticamente nas últimas décadas. Hoje, ele está presente não apenas em doces e sobremesas, mas também em alimentos aparentemente saudáveis, como iogurtes, cereais matinais e sucos de frutas industrializados. O problema é que o excesso de açúcar, especialmente o açúcar refinado e os xaropes ricos em frutose, pode sobrecarregar o metabolismo do corpo, desencadeando uma série de reações prejudiciais. Quando consumimos açúcar em grandes quantidades, ele é rapidamente absorvido pela corrente sanguínea, provocando picos nos níveis de glicose no sangue. Em resposta, o corpo libera insulina, um hormônio produzido pelo pâncreas que ajuda a transportar a glicose para as células, onde será usada como energia. No entanto, o consumo constante de grandes quantidades de açúcar pode levar à resistência à insulina, uma condição em que o corpo não responde mais adequadamente a esse hormônio. Isso resulta em níveis elevados de glicose no sangue e pode eventualmente levar ao desenvolvimento de diabetes tipo 2. O efeito no coração. A relação entre o açúcar e a saúde do coração é direta e preocupante. O consumo excessivo de açúcar está ligado a um aumento significativo do risco de doenças cardíacas. Uma das formas como isso ocorre é através do impacto no peso corporal. O excesso de açúcar contribui diretamente para o ganho de peso, especialmente o acúmulo de gordura abdominal, que é um dos principais fatores de risco para doenças cardiovasculares. Além disso, o consumo elevado de açúcar pode causar inflamação crônica, um processo que danifica as paredes das artérias e favorece a formação de placas de gordura, levando à aterosclerose. Isso restringe o fluxo sanguíneo e pode resultar em eventos fatais, como infartos e acidentes vasculares cerebrais, AVC. Estudos mostram que pessoas que consomem altos níveis de açúcar têm um risco significativamente maior de sofrer de problemas cardíacos, mesmo que não sejam obesas. O excesso de açúcar também pode afetar diretamente os níveis de lipídios no sangue. Ele eleva os níveis de triglicerídeos, um tipo de gordura no sangue que, quando em excesso, aumenta o risco de doenças cardíacas. Ao mesmo tempo, o açúcar reduz os níveis de colesterol HDL, conhecido como colesterol bom, que ajuda a remover o colesterol ruim das artérias. Esse desequilíbrio contribui para o acúmulo de gordura nas artérias, piorando ainda mais a saúde cardiovascular. A doçura viciante. Outro fator alarmante sobre o açúcar é o seu potencial viciante. O consumo de açúcar estimula a liberação de dopamina no cérebro, criando uma sensação de prazer semelhante à causada por substâncias viciantes, como drogas e álcool. Isso explica por que muitas pessoas têm dificuldade em reduzir o consumo de açúcar, mesmo sabendo dos riscos para a saúde. A indústria alimentícia tem explorado essa vulnerabilidade ao incluir açúcar em praticamente todos os tipos de alimentos processados. A doçura atrai o consumidor e aumenta o apelo dos produtos, criando uma dependência quase invisível. Isso faz com que muitos de nós acabemos consumindo quantidades muito superiores ao recomendado, sem sequer perceber. Como reduzir o consumo de açúcar? A redução do consumo de açúcar é um passo essencial para proteger seu coração e melhorar sua saúde geral. O primeiro passo é tomar consciência de onde o açúcar está escondido.
Leia atentamente os rótulos dos alimentos e evite produtos com quantidades elevadas de açúcar adicionado, especialmente aqueles que listam o açúcar nos primeiros ingredientes. Opte por alimentos naturais, como frutas frescas, que contêm açúcares naturais em menores quantidades e combinados com fibras, o que ajuda a regular a absorção de glicose. Reduza o consumo de bebidas açucaradas, como refrigerantes, sucos industrializados e cafés adoçados, que são uma das principais fontes de açúcar adicionado na dieta moderna. Carne processada, o perigo oculto que prejudica seu coração. A carne processada é um dos alimentos mais consumidos em todo o mundo, presente em muitas mesas na forma de salsichas, bacon, presunto e embutidos em geral. No entanto, como cirurgião cardíaco com décadas de experiência, posso afirmar que esses alimentos, embora práticos e saborosos, escondem graves perigos para a saúde, especialmente para o coração. O consumo regular de carnes processadas está diretamente relacionado a um aumento significativo do risco de doenças cardiovasculares, câncer e outros problemas de saúde. Infelizmente, muitas pessoas ainda desconhecem os efeitos nocivos que esses produtos causam a longo prazo. O que são carnes processadas? As carnes processadas são aquelas que passam por técnicas de preservação ou processamento, como defumação, cura, fermentação ou adição de conservantes químicos. Exemplos clássicos incluem salsichas, linguiças, bacon, presunto, mortadela e salame. Esses alimentos costumam ser ricos em sódio, nitratos, nitritos e outras substâncias químicas que prolongam sua durabilidade e melhoram o sabor, mas que também trazem sérios riscos à saúde. A razão pela qual as carnes processadas são tão prejudiciais está na combinação de gordura saturada, sódio em excesso e os compostos químicos utilizados em sua produção. Esses elementos, quando consumidos de forma regular, podem danificar os vasos sanguíneos, aumentar a pressão arterial e desencadear processos inflamatórios que contribuem para o desenvolvimento de doenças crônicas. O impacto das carnes processadas no coração. O consumo de carnes processadas é uma das principais causas de doenças cardiovasculares. Isso se deve a vários fatores, começando pelo alto teor de gordura saturada presente nesses alimentos. A gordura saturada contribui para o aumento dos níveis de colesterol LDL, o colesterol ruim, no sangue. O excesso de LDL circulando no sangue promove a formação de placas de gordura nas artérias, um processo conhecido como aterosclerose. Essas placas endurecem e estreitam as artérias, limitando o fluxo de sangue para o coração e aumentando o risco de infarto e acidente vascular cerebral, AVC. Além disso, o alto teor de sódio nas carnes processadas também é um fator crítico. O sódio, quando consumido em excesso, pode aumentar significativamente a pressão arterial. A hipertensão é um dos maiores fatores de risco para doenças cardíacas, uma vez que coloca uma carga extra no coração e nos vasos sanguíneos, levando ao endurecimento das artérias e ao aumento da chance de eventos cardiovasculares. Outro elemento preocupante é a presença de compostos como nitritos e nitratos, frequentemente utilizados como conservantes em carnes processadas. Embora esses compostos tenham o objetivo de evitar o crescimento de bactérias e melhorar a cor e o sabor dos produtos, eles podem formar substâncias cancerígenas chamadas nitrosaminas no corpo. Essas substâncias estão fortemente associadas ao desenvolvimento de câncer, especialmente câncer coloretal, mas também têm sido associadas a danos nas células que revestem os vasos sanguíneos, contribuindo para o risco de doenças cardíacas. A ligação com o câncer. O impacto das carnes processadas vai além do coração. Estudos realizados pela Organização Mundial da Saúde, OMS, classificaram a carne processada como um carcinógeno do grupo 1, o que significa que há evidências conclusivas de que o consumo desses produtos aumenta o risco de câncer, especialmente câncer coloretal. A relação entre carne processada e câncer está ligada ao uso de conservantes, como nitritos e nitratos, que podem formar compostos cancerígenos durante o processamento ou quando são metabolizados no corpo. Além disso, o processo de defumação e fritura de carnes processadas pode gerar outros compostos nocivos, como hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, HAPS, e aminas heterocíclicas, AHCS, que também estão associados ao aumento do risco de câncer. Como evitar os riscos das carnes processadas? Para proteger sua saúde,
é fundamental reduzir drasticamente o consumo de carnes processadas. Isso não significa que você precisa eliminá-las completamente de sua dieta, mas sim que deve limitá-las a ocasiões especiais e não como parte regular das suas refeições. Substitua carnes processadas por proteínas magras e mais saudáveis, como peixes, frango sem pele, legumes e leguminosas. Ler os rótulos dos alimentos também pode ajudar a identificar o teor de sódio e a presença de conservantes prejudiciais, permitindo escolhas mais conscientes. Além disso, prefira sempre carnes frescas e evite produtos industrializados que passam por processos de cura ou defumação. Excesso de sal, o assassino silencioso do seu coração. O sal, um tempero comum e amplamente utilizado em todas as cozinhas do mundo, é essencial para diversas funções biológicas no corpo humano. No entanto, o consumo excessivo de sal tornou-se um problema alarmante na sociedade moderna, contribuindo significativamente para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Como cirurgião cardíaco com décadas de experiência, posso afirmar que o sal, quando consumido em grandes quantidades, é um dos maiores responsáveis pela hipertensão, que por sua vez leva a infartos, acidentes vasculares cerebrais, AVCs, e outras complicações graves de saúde. O que muitos não percebem é que o excesso de sal está em muitos dos alimentos processados que consumimos diariamente, tornando-se um assassino silencioso. A função do sal no organismo. O sal, que é composto principalmente de cloreto de sódio, desempenha um papel essencial na regulação de fluidos, no equilíbrio eletrolítico e na condução de impulsos nervosos. Pequenas quantidades de sal são necessárias para a saúde, mas o problema surge quando há um consumo desmedido. A Organização Mundial da Saúde, OMS, recomenda que os adultos consumam menos de 5 gramas de sal por dia, cerca de uma colher de chá. No entanto, em muitos países, o consumo diário médio excede esse valor, chegando a mais de 9 ou 10 gramas diários, muito acima do recomendado. O impacto do excesso de sal na pressão arterial. O principal problema do excesso de sal é seu impacto na pressão arterial. O sal faz com que o corpo retenha mais água para diluir o excesso de sódio na corrente sanguínea. Esse aumento de volume de líquido no corpo faz com que o coração trabalhe mais para bombear o sangue, o que resulta no aumento da pressão arterial, ou hipertensão. A hipertensão é muitas vezes chamada de assassina silenciosa porque, na maioria dos casos, ela não causa sintomas visíveis, mas está constantemente danificando os vasos sanguíneos e órgãos vitais, como o coração e os rins. A pressão arterial elevada é um dos maiores fatores de risco para doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. O aumento da pressão nas artérias causa estresse nas paredes dos vasos sanguíneos, levando à sua rigidez e eventual ruptura ou bloqueio, resultando em complicações graves que podem ser fatais. Além disso, a hipertensão também está associada a doenças renais, uma vez que os rins são diretamente afetados pelo aumento de pressão no sistema circulatório. Sal escondido nos alimentos processados. Um dos maiores desafios no combate ao consumo excessivo de sal é que ele está presente em quantidades significativas em muitos alimentos processados. Embora seja fácil perceber o sal que adicionamos durante o preparo das refeições, a maior parte do sódio que consumimos vem de alimentos industrializados, como pães, queijos, embutidos, refeições prontas, molhos e snacks. Alimentos como sopas enlatadas, fast food e até produtos congelados que parecem inofensivos podem conter quantidades excessivas de sódio. Mesmo alimentos doces, como bolos e biscoitos, podem ter altos níveis de sódio devido à adição de conservantes. Isso significa que, muitas vezes, estamos consumindo mais sal do que imaginamos, o que dificulta o controle da ingestão. O efeito a longo prazo na saúde cardiovascular. O consumo crônico de altos níveis de sal não afeta apenas a pressão arterial. Ele também está associado ao aumento da inflamação no corpo e à rigidez das artérias, ambos fatores que contribuem para a aterosclerose, o acúmulo de placas de gordura nas artérias. Com o tempo, essas placas podem obstruir o fluxo sanguíneo, resultando em infartos ou AVCs. Estudos científicos mostram que a redução na ingestão de sal pode levar a uma diminuição significativa na pressão arterial, independentemente de outros fatores, como dieta ou exercício físico.
Mesmo uma pequena redução no consumo diário de sal pode ter um impacto positivo na saúde, diminuindo o risco de complicações cardiovasculares a longo prazo. Como reduzir o consumo de sal? Felizmente, há maneiras de reduzir o consumo de sal sem comprometer o sabor dos alimentos. Substituir o sal por ervas frescas, especiarias e temperos naturais pode dar sabor às refeições sem adicionar sódio. Além disso, ler os rótulos dos alimentos é fundamental para identificar produtos com baixo teor de sódio. Escolha alimentos frescos e minimamente processados sempre que possível, e evite os alimentos embalados que são ricos em sódio. Além disso, limitar o consumo de fast food e alimentos industrializados é crucial. Pequenos ajustes na dieta podem fazer uma grande diferença na saúde a longo prazo, protegendo seu coração e reduzindo o risco de hipertensão e doenças cardiovasculares. Agora que você conhece os perigos ocultos dos alimentos que estão silenciosamente prejudicando sua saúde, é hora de agir. Reduzir o consumo de açúcar, sal e carnes processadas pode fazer uma diferença enorme na sua qualidade de vida e, principalmente, na saúde do seu coração. Não deixe que esses vilões silenciosos continuem afetando você e sua família. Adote hábitos mais saudáveis, leia os rótulos dos alimentos e faça escolhas mais conscientes todos os dias. Se esse conteúdo foi útil para você, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com outras pessoas que precisam estar cientes desses perigos. Seu apoio é fundamental para continuarmos trazendo informações importantes sobre saúde e bem-estar. Deixe seu comentário aqui embaixo, queremos saber sua opinião e como você pretende mudar seus hábitos a partir de agora. E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os vídeos que trazem dicas valiosas para uma vida mais saudável. Estamos juntos nessa jornada rumo a uma vida mais longa e com mais qualidade. Até o próximo vídeo.